Queridos, a paz do Senhor Jesus, quem vos fala aqui é o vosso lecionador, Thomas Augusto, e você deve estar se perguntando porque essa aula está totalmente diferente, o cenário é diferente, o jeito está diferente, mas é por um simples motivo. Ontem, na verdade terça-feira, nós tivemos aula presencial aqui no Instituto Theo Sample, porém, houve um problema com a mídia, né? O vídeo até foi gravado, porém, o áudio nós não conseguimos capturar. E por esse motivo, nós estamos regravando a aula para o pessoal IAD online, para vocês não ficarem de fora do conteúdo, etc. Né? Nós estamos dando início a mais uma matéria esse mês, dando início a mais um mês, a mais uma matéria. E vai ser muito bom lecionar essa aula para vocês desta matéria, particularmente era a matéria que eu mais esperava lecionar a vocês. E nós vamos começar essa aula orando. Tem uns que oram, outros não oram, mas vai dar tudo certo. Amém? Onde você estiver estudando, ore juntamente comigo. Senhor Deus, nós estamos diante da sua presença nesse momento. Pai, nós sabemos das intervenções que se existem para que a sua palavra não seja ensinada e pregada. Mas nós estamos aqui insistindo porque nós cremos no poder do Evangelho e nós não nos envergonhamos dele, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Traz luz para a nossa mente, fogo para o nosso coração, nos ajuda, Pai. Pai, eu te peço que não haja mais nenhuma intervenção, Senhor, tanto na internet, como no microfone, como na gravação, para os meus irmãos online que estão sendo ensinados pela Tua Palavra. É isso que nós pedimos, em nome de Jesus. E você diz amém. Deus abençoe. Bora lá, galera. É uma matéria que eu esperava muito lecionar. Das 12 matérias que nós teremos, esta era que eu mais esperava, né? Eu gosto muito. E a matéria desse mês é a doutrina de teontologia. Anote aí no seu caderno. Teontologia. A doutrina de Deus. Doutrina de Deus. Teontologia. Essa doutrina que nós estudaremos nessas 5 terças-feiras deste mês. Lembrando que 4 terças-feiras deste mês nós teremos aula tanto presencial como online. Na última terça-feira desse mês é uma aula especial, a aula Level Up, ou seja, para os alunos que estão comigo desde o começo, já tenho conhecimento que a aula Level Up é uma aula diferenciada, é uma aula que só tem presencialmente, ou seja, todos aqueles que querem adquirir conhecimento vêm presencialmente até o lugar onde é lecionado as aulas para nós aprendermos juntos. Nesse dia nós receberemos convidados, o culto será público, você pode vir com alguém, você pode trazer alguém, e essa aula é especialmente para a galera que é online, ou a galera que é presencial, pessoalmente. Então, online e presencial nós teremos 4 terças-feiras. A última é a aula Level Up, que é a aula presencial. Se você quiser vir, te esperamos aqui. Bora lá. Bora lá. Existe uma diferença muito grande em que as pessoas não sabem assimilar dentro do estudo da teologia. Aparentemente parece coisas iguais, mas não são. Como, por exemplo, teologia e teontologia. Então escreva esses termos aí. Escreva em linhas seguidas. Escreva em cima teologia, embaixo escreva teontologia. Parece coisas iguais, mas não são. Nós sabemos muito bem que são palavras que vêm dos termos grego, né? Das palavras gregas, dos termos gregos. E a palavra teologia é a junção de 2 palavras. Theo, que significa Deus, e logos, que significa estudo. Ou seja, logo a palavra teologia, na junção das 2 palavras, é estudo
de Deus, uma ciência, um estudo, enfim, cientistas da Bíblia, teologia. Já a palavra teontologia, que é a doutrina que nós estamos estudando esse mês, é a junção de 3 palavras gregas. É a palavra theo, que é Deus, ontos, que é ser, e logos, que é estudo. Logo, a junção das 3 palavras forma teontologia, que é o estudo do ser de Deus. Então são coisas diferentes, porque teologia não é uma matéria. Então anote isso daí. Teologia não é uma matéria. Todavia, teologia é uma ciência, um estudo. Já teontologia é uma matéria da teologia. Mas quando nós falamos estudo sobre o ser de Deus, eu não sei o que deve vir ou surgir na sua cabeça. Logo, a pergunta que não quer calar é: como nós estudaremos Deus? Porque Deus não pode ser estudado, Deus não pode ser examinado, Deus não pode ser... Eu até usei uma expressão na aula presencial: não tem como nós trazermos Deus numa maca e fazer experiências de Deus. Mas o termo teontologia, a ideia não é provar, examinar quem Deus é, mas é saber quem Deus é através das suas obras, através dos seus feitos, conhecer o seu caráter por aquilo que ele fez, por aquilo que ele faz e por aquilo que ele irá fazer. Deus se manifesta na Bíblia de diversas formas, diversas. 2 perguntas irão rodear a nossa matéria. 2 perguntas, então anota ela aí. 2 perguntas irão rodear a nossa matéria. Durante essas 4 terças-feiras, 2 perguntas vão rodear toda a nossa matéria. Ela sendo respondida, logo nós teremos boa parte da nossa pesquisa, do nosso estudo feito. Então, são 2 perguntas que vão rodear a nossa matéria. Primeira pergunta, anote isso daí. Primeira pergunta: Deus existe? Não é pegadinha. Deus existe? Anote essa pergunta aí. Os mais pentecostais devem estar gritando quando vê o vídeo, né? Sim, sim, sim. Pergunta. Deus existe? Segunda pergunta: é possível conhecê-lo? É possível nós termos acesso a esse Deus? Então essas 2 perguntas vão basear todo o nosso estudo e essa trilha que nós faremos nesse estudo sobre o ser de Deus. Deus existe? Segunda pergunta. Nós podemos conhecê-lo? Então eu sempre falo para a galera, no grupo, presencialmente, quando alguém vem me fazer uma pergunta, até os meninos já sabem, né? Eles até brincam hoje porque já sabem qual será a minha resposta. Quando eles vêm me fazer uma pergunta de algo específico, eles trazem muitas ideias em uma pergunta só. E não tem como responder uma pergunta com várias ideias. A primeira coisa que você tem que fazer ao responder esta pergunta é separar cada um dos assuntos. Como, por exemplo, mandaram uma pergunta no nosso grupo pessoal do WhatsApp sobre batismo, ser cheio do Espírito Santo, se o obreiro precisa ser cheio, o diácono precisa ser cheio. Então são coisas diferentes. E aí a ideia, dentro da pergunta tinha: precisa falar em línguas, precisa ter dons espirituais? São coisas totalmente diferentes. Dom espiritual é uma coisa, o diaconato é outra coisa, ser cheio do Espírito Santo é uma coisa, ser batizado no Espírito é outra coisa. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer dentro da teologia é fazer uma teologia sistemática. O que é uma teologia sistemática? A divisão dos assuntos, dividir. E as pessoas confundem muito a pergunta: Deus existe? Segunda pergunta:
É possível conhecê-lo? Porque uma coisa é totalmente distinta da outra. E eu sempre falo para a galera, vocês têm que parar de fazer omelete de teologia. O que a gente faz? A gente pega uma tapuer e a gente vai colocando todos os assuntos. Salvação, colocou. Pecado, colocou. Diaconato, pegou. Batismo no Espírito Santo e mexe. E você nunca terá uma resposta ou vai saborear aquilo de fato como é, se você não dividir cada um dos assuntos, cada uma das coisas. Sendo assim, uma pergunta é uma pergunta, outra pergunta é outra pergunta. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A primeira pergunta, Deus existe? Sim ou não? Vai ter uns incrédulos e tal, mas... Sim ou não? Beleza, Deus existe? Beleza, na sua concepção. Deus existe? Ok. A segunda pergunta é possível conhecê-lo? É possível ter acesso? Porque pode existir um Deus em que ele nunca se revelou. Pode existir um Deus que ele nunca quis que as pessoas tivessem acesso a ele. Então são coisas totalmente diferentes. Como também pode não existir um Deus, porque aqui nós estamos trabalhando a ideia da teologia. A ideia da teologia não é formar vários tomas. A ideia da teologia é te mostrar todas as teses e você seguir a sua opinião. Você ter uma base, você ter um pensamento e etc. Para alguns, Deus não existe. Logo, se ele não existe, também não tem como conhecê-lo, alguém que não existe. Outros têm dúvidas. Será que ele existe? Pode até existir, mas eu acho que não é possível conhecê-lo. Então, tem todas essas ideias que nós iremos trabalhar em cima dessas duas perguntas. Eu quero que você abra aí comigo, Gênesis capítulo 1. Gênesis, capítulo 1, versículo 1. Sei que é difícil de encontrar, mas você vai encontrar. Eu tô meio que sozinho aqui hoje, então você reage aí na live. Não sei, fala alguma coisa. Se quiser falar, tá em línguas, vai. Fala com teu Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz. Eu só quero focar nas primeiras 4 palavras. No princípio, criou Deus. Circula esse texto. No princípio, criou Deus. Escreva este texto. No princípio, criou Deus. Circula esse texto porque esse texto vai ser um dos textos base para nossa caminhada nesse estudo. Circule esse texto aí. Circule esse texto aí. Circule esse texto. Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Nós vamos trabalhar essas primeiras 4 palavras. Existe um homem chamado William MacDonald. E ele diz assim, pega essa frase, se você puder anote, volte e anote. Olha o que ele diz. No princípio criou Deus. Essas 4 palavras formam o nosso fundamento de fé. Olha o que o William MacDonald diz. Se acreditarmos nessas primeiras 4 palavras, não teremos dificuldade de crer no restante da Bíblia. E essa é a maior verdade que o William MacDonald pode contribuir para o nosso ensino e para o enredo em que nós estamos estudando, que é teontologia. Se nós não tivermos dificuldade em acreditar nas primeiras 4 palavras bíblicas da Bíblia, do enredo bíblico, todo o restante da Bíblia se tornará muito fácil para mim acreditar, para mim crer nela. Por quê? Porque eu vou trabalhar 2 ideias, no hebraico e no português, mas vamos trabalhar no português. Português, no princípio criou Deus. Existem 3 coisas aí muito interessantes, e se eu acreditar nelas, se eu tiver convicção disso, pode ter certeza que o restante da Bíblia se tornará muito fácil. O que, Thomas? No princípio. Se eu acreditar que houve um princípio, que o mundo não surgiu do nada, de que não houve uma explosão do nada,
uma evolução, se eu acreditar que houve um princípio e esse start desse princípio veio a partir do Criador, todo o restante da Bíblia se tornará muito fácil. Porque os cientistas tentam provar que o mundo não teve um princípio, sempre existiu. Mas não, porque a ciência também diz que o nosso universo está em constante expansão. Ou seja, o que é expansão? Expansão é quando ele está expandindo, alargando. Ou seja, se tem expansão é porque houve um princípio, um início, um começo. Não tem como alargar se não houve um princípio. Não tem como fazer multiplicação do zero. Houve um princípio. Então, se nós acreditarmos que houve um princípio, que Deus é o autor deste princípio, é o enredo, o start do tempo dentro do Kairos da eternidade, todo o restante da Bíblia se tornará muito fácil. Segunda coisa, no princípio criou. Se nós crermos que dentro desse princípio foi criado por alguém que é maior do que a criação, logo, todo o restante da Bíblia se tornará muito fácil para a minha compreensão. Muralha de Jericó ser derrubada por um grito? Muito fácil, se eu acreditar em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Mulheres estéreis gerar? Fichinha. Se o meu Deus criou um princípio, se eu acredito nisso, se o meu Deus criou um princípio, se o meu Deus deu o start da criação, fazer estéreo gerar é muito simples. Fazer muralha com grito cair, muito simples. Fazer o mar abrir com vento forte a partir do cajado de Moisés, muito simples. Claro, se eu acreditar nas primeiras 4 palavras da Bíblia. Terceira ideia, no princípio criou Deus. Deus é o indivíduo desse versículo. Ele é o agente de criação. Então, se você acreditar que houve um princípio da ideia criacionista, que não veio a partir da evolução, mas sim alguém criou, alguém maior do que a criação, teve esse cuidado, esse zelo, esse enredo de planejar, arquitetar tudo, e este indivíduo sendo Deus, todo o restante da Bíblia, repito, todo o restante da Bíblia se tornará muito fácil. Tem gente que não consegue acreditar Moisés abrindo o mar. Claro que não consegue. Se ele não consegue crer e acreditar pela fé que em Gênesis capítulo 1, versículo 1, todo mundo foi criado por um Deus e houve um princípio, porque esse Deus deu um start na humanidade do tempo, logo terá dificuldade de entender o restante de toda a Bíblia. Porque a Bíblia é sobrenatural. A Bíblia tem o seu lado sobrenatural. Tem coisas que nós vamos partir do aspecto da fé. Fé. Repita fé. Fé. Hebreus capítulo 11 diz a respeito da fé, diz assim: a fé é o firme firmamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Ou seja, por que você acredita que no princípio criou Deus os céus e a terra? Tem como você provar isso? Não tem como. Mas eu acredito por fé. Sendo assim, todo o restante da Bíblia se tornará muito fácil. Abre aí comigo, Salmo 33, verso 6. Salmo 33, verso 6. Calma que a gente só está no começo da aula, tá? Calma que você ainda vai ouvir muita coisa. Salmo 33, verso 6. Lembrando que, detalhe, Salmo não tem capítulo e nem versículo. Eu, às vezes, até pelo costume de pregar tantos outros livros, quando eu vou abrir Salmo, eu falo sobre, abre um capítulo tal e versículo tal. Mas Salmo é cântico. E cântico não tem capítulo e nem versículo. Cântico tem estrofe, verso. Ou seja, eu quero que você abra no Salmo 33, no verso 6. Olha o que está escrito. Em correlação, linkado
com Gênesis capítulo 1, versículo 1. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles, pelo Espírito da sua boca. Thomas, como que você acredita nisso? Tem prova disso? Eu acredito pela fé. Deus criou todo o mundo a partir do Espírito da sua boca, pela sua palavra, pelo enredo. Claro que nós teremos uma revelação progressiva de quem foi essa palavra, de quem é essa palavra, mas não é um assunto hoje. Perfeito? Eu quero que você escreva 3 perguntas no seu caderno, no seu bloco de notas. Escreva aí 3 perguntas, uma embaixo da outra. 3 perguntas, 3 respostas eu te darei. Eu não sou o gênio da lâmpada, mas 3, só 3. Bora! 3 perguntas. Primeira pergunta que você vai colocar aí é: Deus existe? Deus existe? A pergunta da linha de baixo você vai escrever: é possível conhecê-lo? Terceira pergunta na linha de baixo você vai escrever: qual é o seu caráter? Nós vamos trabalhar essas 3 perguntas e você vai colocar a resposta na frente dessas perguntas, conforme as linhas que você colocou. Primeira pergunta: Deus existe? E aí, Jeff, Deus existe? Diz o Jeff que não existe. Escuta, Deus existe? Se a resposta for sim, você parte de uma ideia cristã. Nós cremos em um Deus, em um único Deus que existe. Se a resposta for não, logo você é denominado como ateu, fazendo parte do ateísmo. O ateísta ou ateu, ele quer uma matéria de Deus para poder prová-lo. Ou seja, eles conseguem provar a minha existência porque eu tenho uma matéria. Perfeito? Negrão, bonitão, fortão, tá? Então eles conseguem provar quem eu sou. Conseguem provar quem eu sou. Mas Deus não tem matéria, porque segundo João, no capítulo 1, versículo 18, o João diz assim: Deus nunca foi visto por ninguém. Por que Deus nunca foi visto por ninguém? João capítulo 4, a partir do verso 20, o mesmo João diz: Deus é Espírito, e importa que o adorem em espírito e em verdade. Se Deus é Espírito, logo Deus não tem um corpo. Deus é invisível. Deus é incorpóreo. Deus não pode ser visto por ninguém. Perfeito? Então os ateus, por que eles não acreditam? Porque Deus não tem uma matéria para visivelmente comprovar a existência de Deus. Então eles querem uma matéria de Deus para prová-lo. Por isso eles creem que Deus não existe. Segunda pergunta: é possível conhecê-lo? Se a sua resposta for sim, logo você também parte de uma ideia cristã, que nós podemos conhecer a Deus, não na sua absoluta revelação, não na completude de quem Deus é, mas naquilo em que Deus quis se revelar a nós. Perfeito? Se a sua resposta for não sobre esta pergunta, logo você será denominado como agnóstico. O que é o agnóstico? O agnóstico é aquele que não acredita nem essencialmente que Deus existe, porque não tem prova, mas não acredita também, não essencialmente, que Deus existe, porque ele acredita que exista alguém maior do que a criação, alguém que fez leis para a natureza, alguém que fez o design inteligente. Então, mas eles não têm como provar. Então eles ficam numa forma clichê
em cima do muro. Acredito, mas não tem prova. Não acredito, mas eles têm base para discordar e também têm base para acreditar. Então, são denominados agnósticos. A pergunta que não quer calar é: será que existe ateu e agnóstico na igreja? E aí, será que existe? É uma pergunta retórica agora. Porque Satanás já tem na igreja, né? Macumbeiro já tem na igreja, os místicos. Ô varão, só pegar o copo aqui, tem um pouco de água para me dar, mulher samaritana? Então, já tem de tudo dentro da igreja. E é óbvio que se existe ateus. Por que existe ateu dentro da igreja? Em que sentido você está dizendo, Thomas? Alguém que não acredita em Deus? Não propriamente dito. Porque, vamos abrir um texto. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. Romanos capítulo 10, versículo de número 9. A saber que Romanos não foi escrito por Paulo. Só para... Por quem foi, Thomas? Aí é com você. Se quiser saber mais, arrasta para cima. Vou deixar só essa pulga atrás da orelha. Romanos capítulo 10, versículo 9. Está escrito assim: a saber, 2 pontos. Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Ele está dando 2 condições aqui. Repita comigo, 2 condições. Repita isso daí, 2 condições. Por que ele está dando 2 condições? Primeira, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus. Primeira. Segunda, e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. 2 condições, uma externa e uma interna. A interna é crer que Deus ressuscitou dos mortos, crer que Deus existe. A externa é confessar isso com a boca, dizer, mostrar isso visivelmente para que eles saibam aquilo que tem dentro de você, dentro do seu interior. Então existe 2 coisas. Existe uma ideia interior e uma exterior. Escreva isso daí. Interior e exterior. Interior é de dentro, exterior é de fora. Interior, crer em Deus. Exterior, confessar. A pergunta que não quer calar: será que existe ateu dentro da igreja? Claro que existe. Porque o que tem de gente, não sei se eu falo isso, o que tem de gente dentro da igreja que só tem algo interiormente, mas a vida que ele leva não revela aquilo que existe ou que ele diz que existe dentro dele. Porque dizer que acredita em Deus é muito fácil. Mostrar nas suas atitudes que Deus existe é outra coisa. Não faça omelete de teologia. O que tem de gente na igreja que diz que acredita na existência de Deus e em quem Deus é, mas as atitudes dele, as ações dele, as obras deles não revelam aquilo que ele diz que existe interiormente. Em contrapartida, tem gente que não acredita em Deus, mas vive em atitudes, práticas, em ações, como se Deus existisse. Como, por exemplo, os budistas, os espíritas, quem mais? Dessa ideia, os macumbeiros e tantos outros, com o maior respeito do mundo às outras religiões. Nós brincamos aqui, mas nós respeitamos todas as outras religiões. Mas quando você vê as atitudes dessas pessoas que têm uma ideia distorcida biblicamente, etc., ideias que a gente não concorda, que a gente julga-os,
Eles fazem ação social, cuidam dos órfãos, cuidam das viúvas. Eles vivem como se Deus existisse. Tem muitos deles que nem têm a Bíblia como manual de fé, mas segue princípios dela como se estivesse obedecendo a Deus, mesmo não acreditando que Deus exista. E nós que dizemos que Deus existe, vivemos como ele se não existisse. Você não fala nada agora. Você não fala nada. Estou com raiva de você. Pois é, existe muito ateu e agnóstico dentro da igreja. Escuta, pessoas que estão aqui, que dizem sobre a existência de Deus, mas vivem como se Deus não existisse. E quem é esse tipo de pessoa que vive como se Deus não existisse? Aquele tipo de pessoa que diz assim: eu vou pecar hoje porque Deus me perdoa amanhã. Mas na minha aula, no Tel Sample, não tem esse tipo de gente não. Fique em paz. Fique em paz. Então, escuta. Esse tipo de pessoa que diz assim: não, vou lá, depois a graça me alcança. Ah não, eu faço o que eu quero, o pastor não manda em mim, não sei o quê. Dízimo. Dízimo nem é do Novo Testamento. Para você que não lê a Bíblia. É difícil. É difícil. São pessoas que acreditam na existência de Deus, mas vivem como se ela não existisse. Em contrapartida a outras que declaram em alta voz dizendo que Deus não existe, mas vivem como se Deus existisse e seguisse os seus princípios e mandamentos. Eu sei que é difícil dar glória a Deus, falar em línguas agora, mas não sei, mano. Ah, meu, tá na hora de nós subir um monte, mano. Então escuta, tem muito. A terceira resposta da sua pergunta, que é: qual é o caráter de Deus, ou qual é o seu caráter? Qual é o caráter de Deus? Quero que você pense uma resposta aí. O caráter, não estou falando de personalidade, não estou falando de atributos, estou falando do seu caráter. Qual é o caráter de Deus? Muito simples. Quando aqueles irmãos, muito simples, pegam uma oportunidade e dizem assim: Deus é bom e o diabo não presta. Essa é a maior verdade que se existe, porque está sendo revelado o caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? Deus é bom. Isso não é personalidade. As obras de Deus só revelam o caráter que ele tem, não faz quem ele é. As minhas obras, as minhas atitudes não me fazem. O meu caráter vai dar o start para as minhas atitudes. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, porque bondade é caráter. Como, por exemplo, Lucas capítulo de número 10. O texto narra, o Dr. Lucas narra sobre a parábola do bom samaritano. Do bom samaritano. É tão clichê a gente ouvir essas ideias assim, que parece que bom samaritano é o nome dele, mas não é. Existem duas ideias aqui. Bom está falando sobre o caráter, bondade. Samaritano está falando da sua localidade, Samaria, por isso ele é samaritano, porque parábolas não citam nomes. A linguagem parabólica não cita nome dos personagens. Como, por exemplo, Jesus conta a história do filho pródigo. Existia um pai que tinha 2 filhos, um mais velho e um mais novo. Não cita nomes. Todas as parábolas, linguagem parabólica não cita nome. Ok? Partindo disso, a bondade de Deus é bom. E como Deus revela a sua bondade? Através das suas obras. Através da religião. Escreva isso daí. Através da religião. Através da religião. Quando eu falo religião, não estou falando de denominação. Deus não é religioso, gente. Deus não faz parte da religião. O que é a religião?
Religião é uma palavra latina, religare, que dá a ideia de religar o homem com Deus. Mas exatamente por isso, Deus revela a sua bondade quando ele se religa depois do pecado de Adão com o homem, dá uma oportunidade do homem se achegar a ele chegar-se ao homem. Então, por isso Deus é bom, e Deus revela a sua bondade através da religião, não das denominações. Não sei se eu falo. Vocês não me processam não, né? Não tem como cancelar o curso mesmo? Então, bora. A coisa ou detalhe que a gente tem que entender é: Deus não faz parte da Assembleia de Deus. Deus não faz parte da Manancial, Deus não faz parte da Presbiteriana, Deus não faz parte da Batista, Deus não faz... Não. Deus não é membro, Deus não pegou carteirinha para ser assembleiano, Deus não foi na convenção. Quem faz isso é o diabo que participar dos nossos cultos, etc. Deus não. Escuta. Deus não faz parte da Assembleia, Deus não é assembleiano, Deus não é batista, Deus não é adventista, Deus não é presbiteriano, não esquece. Deus é santo, Deus é bom. Perfeito? A gente tem que... Deus revela a sua bondade através da religião. Qual é a nossa religião? Cristianismo. Nós seguimos a ideia, nós cremos que Jesus ressuscitou entre os mortos. Nós cremos que Deus criou o princípio e todo o enredo da criação e etc. E Deus revela a sua bondade através disso, mas Deus não faz parte da Assembleia, Deus não senta na convenção. Não, gente, a gente tem que... a gente não está fazendo mais omelete, a gente já está fazendo um baião de dois. Deus não faz parte, Deus é santo. Deus já tem uma assembleia, a assembleia dele, 24 anciões, serafins em cima da sua coroa, cantando sem cessar e sem se fadigar, santo, 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 santo. Deus não precisa da assembleia, Deus não precisa da Manancial, Deus não precisa do Thomas, Deus não precisa do Tel Sample, Deus não precisa... Não, essas ideias aí, furada. Fico com raiva já. Não. Então Deus mostra a sua bondade através da religião. Ô Thomas, e o que é a religião? Tiago diz que a religião não existe, mas já que a gente quer uma, então ele diz, se querem seguir a religião, aí ele dá as condições e os mandamentos do que é cumprir uma religião. Abra aí comigo, Tiago. Tiago está na Bíblia, tá? Eu sei que você não abre muito, que o Tiago é um pouco feroz assim. Ele acaba com a igreja, mas o Tiaguinho é bom. Depois de Hebreus, que foi escrito por Paulo, óbvio. O pessoal vai me matar, mano. Romanos, quem escreveu não foi Paulo. E quem escreveu Hebreus foi Paulo. Em algumas Bíblias está que é porque, claro, de uma forma acadêmica, para que você não cause discussões, quando você vai citar Hebreus, você diz o escritor aos Hebreus, porque não se tem academicamente vertentes e credibilidade que seja Paulo. Mas enfim, minha opinião, não vale de nada, mas é minha. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago, capítulo 1, versículo 27. Tiago diz assim, não existe religião, mas já que vocês querem uma e querem cumprir uma, vou dizer qual é a religião. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos, as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. E aí? Paulo está dizendo assim, o Tiago está dizendo assim, que é uma religião, cuidar dos órfãos, das viúvas, assistência social e se guardar da corrupção do mundo. Então tá difícil para nós. Tá difícil.
Porque faz tempo que a gente não leva um marmitex para um mendigo. Faz tempo que a gente não faz uma obra social. Faz tempo. Faz tempo. Faz tempo. Se guardar da corrupção, eu vou nem entrar nisso. Para os irmãos não desviar e querer cancelar o curso. Porque eu falo umas coisas, uns 4 já cancelou o curso. Então Deus mostra a sua bondade através da religião. Perfeito? Perfeito. Então escreva esses detalhes, porque essa é uma guisa introdutória para as nossas próximas terças-feiras. Escuta este detalhe sobre a existência de Deus. Escuta esse detalhe sobre a existência de Deus. Desde a antiguidade, segundo os historiadores, os arqueólogos e etc., desde a antiguidade, aonde nós encontramos e acreditamos fielmente que a primeira civilização da humanidade, o que é civilização? Um povo ordenado, que tem uma cultura literária, que é civil, que tem uma linguagem, enfim, a primeira civilização da humanidade, nós acreditamos que tenha sido na Mesopotâmia, no Oriente. Primeira civilização. O historiador grego e moralista Plutarco escreveu assim: é possível encontrar cidades sem muros, sem ginásio, sem leis, sem moedas, sem cultura literária, mas um povo sem Deus, sem orações, sem juramentos, sem ritos religiosos, sem sacrifícios, jamais foi encontrado. Em todo o registro da humanidade e da primeira civilização já existia registros. A gente poderia não ter tecnologia, poderia não ter canções, poderia não ter poetas, coisas mais revolucionárias, mas nós nunca encontramos nos registros históricos da existência da face da humanidade um povo, uma civilização, uma nação que não teve um Deus, que não fez uma oração a alguém, mesmo não tendo essa ideia do Deus verdadeiro que nós cremos e somos confessos a Ele. Mas na história da humanidade nunca se houve uma nação, uma civilização, um povoado, uma aldeia que não serviu a algum Deus, ou fez alguma oração, alguma petição, algum sacrifício a algum Deus. Porque, escuta, existe algo dentro do ser humano, em todo ser humano, escreva isso, existe algo dentro do ser humano que se chama intuição. O que é intuição? Intuição é quando você sabe e tem a noção, mesmo não vendo, mas a sua mente não conseguindo compreender, mesmo assim ela sabe que existe algo além daquilo. Eu não compreendo, mas eu sei que existe. Porque não é possível eu vir do nada. Não é possível a gente estar aqui sem um propósito. Não é possível o mundo ser tão planejado e ter vindo de uma explosão. É impossível. A sua mente não consegue entrar dentro desses parâmetros. Eu tenho que ter mais fé para acreditar que o mundo foi criado a partir de uma explosão do que mais fé para acreditar que Deus foi o criador de tudo isso. Eu preciso de mais fé para acreditar que Deus não existe do que acreditar que Ele exista. Tá aí ou não tá? Você não fala nada. Já deu também. Ninguém fala língua estranha agora, idioma acabou, off the power the king, não tem mais nada. Não tem aviãozinho, não tem nada. Porque esse é o momento que a gente não apela por grito. Esse é o momento que a gente apela para cá. Ó. Intuição. Escreva essa frase. Dentro do homem existe um vazio. O vazio do tamanho de Deus. Assina essa frase, coloca aí embaixo, Thomas Augusto, faz alguma coisa,
fico com raiva já dessa galera. Se me plagiar, já vou mandar um recado para os outros, e falar que é de vocês, eu vou processar. Tô nem vendo. Escuta. Escreva aí. Escreva essa frase. Existe um vazio em todo ser humano. Um vazio do tamanho de Deus. Deus, escuta, entenda a minha expressão. O tamanho de Deus cabe no tamanho do vazio que existe dentro do ser humano. Porque Deus não é grande o suficiente? Não. Porque Deus, escuta esse detalhe, escuta essa expressão. Deus se contrai para chegar no meu tamanho, para chegar no tamanho do meu vazio. Porque dentro das minhas possibilidades, das minhas faculdades mentais, da minha intelectualidade, do meu conhecimento, da minha sabedoria, eu não consigo acessar quem Deus é. Não dá para acessar quem Deus é. Não dá. Digo a vocês, não dá. Thomas, e como nós chegamos diante desse Deus? Não tem como. É Ele que se apresenta para nós. É Ele que se fez carne para chegar no meu nível, para que Ele fosse acessível a mim. Então, escuta esse detalhe, eu vou falar para você me matar. Porque tem uma galera por aí pregando, eu gosto de falar dos pregadores, tem uma galera por aí pregando e diz assim, que o véu foi rasgado para mim entrar, para mim ter acesso livre a Deus. Lembra na cruz? Abre aí Mateus. Abre Mateus, abre sua Bíblia empoeirada. Está no Salmo 91, 40 anos. Estou ficando com raiva já. Mateus, está até me perturbando já. Mateus capítulo 27, versículo 51. Quando Jesus foi crucificado na cruz, este texto está trazendo o enredo daquilo que está acontecendo naquele momento. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. Qual é a ideia que nós temos? De que o véu foi rasgado para me dar livre acesso a Deus. Mas, gente, vamos pensar aqui. Em todos os livros do relato do Pentateuco, de Gênesis a Deuteronômio, nós vemos Deus chamando o seu povo. Vocês são sacerdócio, cidade santa, propriedade exclusiva, sacerdócio real e etc. E você sabe o enredo. O povo peca contra Deus, o povo murmura contra Deus, o povo se volta contra Deus, o povo se rebela contra Moisés, e aquele enredo todo. E Deus continua chamando o seu povo, mesmo depois do enredo do Êxodo, dos hebreus, quando eles viraram a nação, eles se tornaram uma nação, no tempo da monarquia, do Reino Unido, 40 anos de Saul, 40 anos de Davi, 40 anos de Salomão, depois vindo o reino dividido, quando eles se voltaram contra Deus, idolatria e tantas outras coisas que você conhece. Deus vem mandando os profetas, a glória de Deus vai embora pela porta da frente do templo, o templo é destruído, o povo é levado para a Babilônia, outros são levados pelos... Enfim, aquele enredo todo. A Bíblia diz que Deus só habita em lugares santos. Quando Deus quis descer para habitar no meio do povo, Deus disse assim: santifica todo o povo, Moisés, porque o meu desejo é habitar no meio de vocês. Então o desejo de Deus sempre foi estar perto de mim, sempre para que Ele fosse acessível a mim. Mas depois de o povo pecar tanto, se voltar contra Deus, a glória de Deus foi embora. A saber que a folha branca que divide Antigo Testamento e Novo Testamento é o tempo interbíblico, aonde é um silêncio de Deus, não há profecias. Não, claro, quando você pega os históricos dos livros não inspirados, que são os apócrifos, são datados boa parte desse tempo, por isso que nós acreditamos que são apócrifos, porque está no período de 400 anos de silêncio de Deus. Então, quem se separou foi Deus, não foi o povo. Deus sempre quis acesso.
que nós tivéssemos acesso, que o povo tivesse acesso. Mas o povo, de tanto pecar, de tanto quebrar princípios, de tanto se afastar, quem acabou se afastando foi Deus. Então o véu do templo não foi rasgado para mim entrar. O véu do templo foi rasgado para Deus sair. Porque Deus só habita em lugares santos. Deus fez um lugar para Ele mesmo. Claro, não na sua completude. Porque Deus não cabe dentro de um templo. Deus não habita em templos feitos por mão de homem. Mas o templo foi rasgado para Deus sair. Quem sempre quis se revelar a nós foi Deus. Perfeito? Então essa ideia de muda todo o enredo bíblico. Quando a gente tem uma crítica bíblica e faz uma boa hermenêutica do texto. Perfeito? Então, desde as antigas civilizações, não se houve uma nação, uma civilização que já não tinha um Deus. A saber, abre aí comigo, Gênesis capítulo 12. A primeira civilização da humanidade, descrita pela arqueologia e história, deu-se na Mesopotâmia. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Marca esse texto. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra em que eu te mostrarei. Qual é o enredo? O enredo é que o pai de Abraão morreu, Terá, e Deus vem chamando o moço dizendo: sai da terra, sai da parentela e vai para onde eu te mostrarei. A pergunta que não quer calar é: qual é a terra de Abraão? Aonde Abraão está e Deus quer que ele saia? A saber que o pai de Abraão era Terá, e ele era um artesão de ídolos. Como que é a palavra que eu esqueci? Escultor, fazia esculturas, ídolos, de idolatria, porque a terra em que eles viviam era muito idólatra, ou seja, se era muito idólatra naquele tempo, eles já adoravam deuses. Qual é a terra em que Deus quer que Abraão saia? Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, versículo 2. E ele disse: varões, irmãos e pais, ouve. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, estando na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ou seja, a cidade em que Abraão morava e vivia junto com seu pai era a Mesopotâmia. A mesma que, segundo a história e os arqueólogos, foi a primeira civilização da face da humanidade. E mesmo nesse tempo já tinha ídolos. A Bíblia e a história não se contradizem, elas se complementam. Abraão vivia em uma terra onde já adoravam deuses, aonde já tinham crenças, aonde já existiam ídolos dos seus corações. É por isso que Deus vem dizendo: sai da terra. Sai dessa terra, está muito contaminada. Você não pode ser contaminado pelos deuses do seu pai. Você tem que vir a conhecer o único e o verdadeiro Deus. É por isso que Abraão é chamado pai da fé. Deixa para outro dia. Então Abraão sai da Mesopotâmia. Então, desse tempo já existia ídolos, já existia deuses, já existia. Então, nunca se houve na humanidade um relato de alguém que não acreditava em Deus. Observação: nunca se houve ateísmo nos tempos antigos. Todos adoravam algum Deus. Ateísmo veio de agora, depois do iluminismo, com a ideia do relativismo. Século XIX. Leia um pouco. Um dos mais famosos é Nietzsche, Friedrich Nietzsche. Um filósofo alemão, contribuiu muito. Ele fala sobre a existência de Deus, ele entra em crise, em dúvidas. Ele diz que aquele que acredita em Deus não é senhor, mas escravo. Porque se você faz alguém que você não vê senhor, você se torna escravo da sua própria mentalidade. Então, a partir das ideias filosóficas de Nietzsche, veio surgindo em massa o ateísmo. Mas o ateísmo nunca existiu na antiguidade. O ateísmo veio de agora. Então, essa crisezinha, esse negocinho, não dá nem para discutir, né? No final, Nietzsche
Estudem isso, a gente vai estudar sobre o Satanás do Nietzsche. Bom, é Deus que se revela. Nós conhecemos de Deus aquilo que Ele quis se revelar. Eu quero que você abra comigo João capítulo 1. Essa aula tá boa, hein? Tá boa, você vai sair dessa aula destruindo um monte de gente. Vai parar um bando de ateu na rua. Você não acredita em Deus? Vou te provar agora. Vou provar. Você vai ver, Deus vai te deixar na mão. João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Circula esse texto, marca esse texto. Tem duas perguntas rodeando a nossa matéria. Primeira pergunta, qual é a primeira pergunta? Deus existe? Segunda pergunta, é possível conhecê-lo? Primeira pergunta, o João está me dando a resposta. Deus existe? Ele responde, claro que existe. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Aí eu pergunto para o João, segunda pergunta, tem outra pergunta para você, João. Mas é possível conhecê-lo, esse Deus? É possível conhecê-lo? O João diz, claro, versículo 14 do capítulo 1. Claro que é possível conhecer esse Deus. Sabe por quê? Versículo 14. Porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Olha o que João está dizendo. Eu nunca poderia conhecer quem Deus é se Ele não tivesse se revelado. Então não é nada sobre você. Não é nada sobre o Thomas, não é nada sobre o Jeff, não é nada sobre ninguém, não é nada sobre pastor A, pastor B, não é nada. Não é sobre o idioma, sobre... Não. É tudo sobre Ele. Se Ele não quisesse se revelar, nós nunca saberíamos quem Ele é. Mas o que enche o meu coração de alegria é saber que esse Deus existe e Ele se fez carne. O que Ele estava querendo dizer? Eu sou um Deus que me importo com você. Eu não fiz o mundo e deixei à mercê das leis da gravidade, as leis da matéria. Não, eu sou um Deus que crio, se relaciono, se faço carne. É possível me conhecer. Então, são coisas distintas, são coisas diferentes. Eu quero que você escreva aí no seu bloco de anotação, no seu caderno. Prova, não é prova de avaliação não, porque tem gente que já... Off the power. Prova versus evidência. Escreva isso no seu caderno. Prova versus evidência. A pergunta que não quer calar é: existe provas da existência de Deus? Eu quero que você responda aí onde você está. Existe prova da existência de Deus? Sim ou não? Claro que não. Não existe. Não existe prova da existência de Deus. Existem evidências. Eu quero usar a mesma alegoria que eu usei com a galera aqui em sala de aula. Qual foi a alegoria? Como por exemplo, alguém me diz assim, Thomas, a primeira coisa que eu quero que você pense, a minha casa é cheia de pó. O chão da minha casa é branco, mas está cheio de pó. Pó. A nível de você conseguir ver o pó no chão. Perfeito? Alguém diz assim para mim, Thomas, eu coloquei um chocolate na geladeira e eu não quero que você pegue esse chocolate. Perfeito. Só que de madrugada me dá vontade de comer chocolate. O que eu faço? Eu levanto, vou na geladeira, descumpro aquilo que a pessoa tinha me dito, pego o chocolate. No outro dia, a pessoa vai procurar e vai dizer assim, quem pegou o chocolate? Eu vou dizer, não fui eu não. Ela vai dizer, foi você sim. Eu vou perguntar por quê. Ela vai dizer, Thomas, o único detalhe que você não sabe é que tem uma câmera na casa.
e tirou uma foto de você no pulo do gato na geladeira pegando chocolate. Sabe o que eu tenho, Thomas? Eu tenho uma prova. Tem uma prova. É você aqui. Tá escuro, mas é você, dá para ver você. Pegando chocolate, é você. Aqui a foto. Aqui, a foto tá aqui. Eu tenho uma prova. A Bíblia diz que quando os fariseus e os escribas pegaram aquela mulher no ato, o que eles estavam dizendo? Eu tenho uma evidência, eu tenho uma prova. Eu tenho uma prova. Senhor, nós pegamos ela no ato do adultério. Nós temos uma prova. Porque é testemunho. Dois ou três é testemunho. Nós temos uma prova. Nós pegamos ela no ato de adultério. Nós não temos uma evidência, uma suposição. Está aqui, ó. O que você vai fazer com ela? Então é totalmente diferente. Mas outra ocasião do enredo da minha história. Não tem câmera na casa mais. Eu vou lá de madrugada, pego o chocolate. De manhã ela me pergunta, cadê o chocolate? Foi eu que peguei. Ela vai dizer assim, e agora? Não tem câmera para provar que o Thomas pegou o chocolate. Mas calma aí. O chão da nossa casa está cheio de poeira. E tem passos que levam da geladeira até o dormitório do Thomas. E, inclusive, as pegadas têm exatamente o formato do calçado do Thomas. Então, eu tenho uma evidência e tudo me leva a pensar que foi o Thomas. Nós não temos prova de Deus, porque a NASA tentou encontrar o terceiro céu e nunca encontrou, para tirar pelo menos uma foto, para dizer que ó, Deus está aqui, ó, Deus está lá mesmo. Não temos nenhuma prova, nenhuma. Mas nós temos evidências de que esse Deus existe. Nós temos prova. Sabe João Maria? Sabe as pegadas, as pedras? Deus deixou pedrinhas. Deus deixou pegadas, rastros, para mostrar que foi Ele que criou, para mostrar que foi Ele que fez, para mostrar, mesmo que a minha mente não consiga entender, sondar, compreender por completo, a minha alma, pela minha intuição, sabe que foi Ele, pelas evidências que Ele deixou. Qual é a primeira evidência da existência de Deus? Salmo 19. Abre a Bíblia, Salmo 19. Salmo 19. Versículo 1. Verso 1. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Verso 2. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Dá uma glória a Deus aí, crente. Fala algum mistério, fala alguma coisa. Com raiva já. Os céus manifestam a glória e o firmamento anuncia as obras da sua mão. Sabe o que Deus está dizendo? Toda a criação revela que eu estou aqui. Ó. A criação é só uma evidência. A criação é uma evidência. Todos que olham para a criação têm que dizer, existe alguém. Pode não confessar da mesma fé que eu e você, mas tem que dizer, existe alguém que fez o design de tudo isso, que planejou as leis de tudo isso. A primeira evidência, e tantas outras que nós poderíamos narrar aqui, tantas outras. Segunda, a intuição. Todo homem sabe que existe alguém maior do que ele no universo, que existe um pós-vida. Como, por exemplo, a minha irmã tem o Arthur e a Sofia. A Sofia é terrível. Terrível no latim é rápido. A Sofia é muito rápida. A Sofia é muito inteligente. E ela fez uma pergunta, outra pergunta, vou mudar aqui. Ela fez outra pergunta e ela disse assim, ela não fez nenhuma pergunta. Ela falou assim, a respeito da minha avó, que faleceu, e etc. Ela disse assim, eu sei que a vovó está lá no céu, mas a gente nunca impôs nada e nunca falou para ela isso. Como que ela sabe? Intuição. Ela sabe, ela sente. Isso é de todo ser humano. Todo ser humano tem a intuição. Um vazio do tamanho de Deus. Uma das evidências.
Salmo 42. Salmo 42. Para a gente acabar a aula, Salmo 42. Olha o que Davi diz. Assim como a corça anseia pelas correntes das águas, assim anseia o meu coração por ti, ó Deus. Em outras versões, assim anseia a minha alma por ti, ó Deus. Olha o que Davi está dizendo. O Davi está fazendo uma comparação do anseio da corça pelas águas e o anseio da alma dele para com Deus. Davi sabe que o homem tem um vazio e ele está colocando todo essa crença, essa fé em um Deus, porque ele sabe que Deus tem o tamanho do seu vazio. Está dizendo, assim como a corça anseia pelas correntes das águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus, o único Deus verdadeiro. Então, durante essas aulas, durante esses dias, nós pensaremos em duas coisas. Deus existe? Será que é possível conhecê-lo? Deus só se revelou aquilo que Ele quis e que nós compreenderíamos da sua revelação. Jesus disse assim, quem vê a mim, vê o meu Pai. O que Jesus está dizendo? Revelação. Se vocês não vissem a mim, vocês não veriam o meu Pai. Não existiria a revelação. Então, para terminar esta aula, eu quero aproveitar o ensejo só para dizer que o conhecimento de Deus nós não adquirimos lendo livros, subindo monte, queimando carta, fazendo paranauê, ciranda cirandinha, coca ungida. E assim vai. Nós só podemos conhecer a Deus a partir de uma revelação da parte dele mesmo. É por isso que tem crente, escuta, é por isso que tem crente que acha que a salvação é pelas obras. Ele diz, mas eu faço tanto. Você pode ter, escuta isso daqui, você pode ter 10, 20, 30, 40, 50 anos dentro da igreja. Se Deus não quiser se revelar a você de uma forma pessoal, uma revelação especial, você nunca saberá quem é Deus. Você pode confessar a Deus e saber quem Ele é pelas evidências que Ele deixou, mas uma revelação especial, particular a você, é só a partir de uma revelação dEle. Então, meu apelo nessa aula para vocês é, busquem uma revelação pessoal, especial da parte de Deus, para vocês saberem, terem um entendimento de quem Ele é. Acredito que vocês tenham gostado muito dessa aula, e é só o começo das 3 aulas que ainda terão, claro, e a última, que será presencial, que será a aula Level Up. Te espero nas próximas aulas. Um beijo, cheiro na alma, não seja Nietzsche, tá? Cheiro. Bora.